Vocês têm um tradutor ali do seu lado. Vai. Lá. Esse aqui. Vamos pronto? Vamos lá? Vai lá, velho. Tite, a sensação que nos deu lá do alto, observando que foi um dos jogos mais complicados que você teve pela frente, buscando acertar e tudo. Esse jogo mesmo que a gente viu, foi o jogo que, à beira do campo, você coordenou o seu time? Primeiro tempo melhor, o segundo tempo ficou mais complicado. E eu digo assim que esses jogos com essa grandeza, quando tu sai com o resultado na frente, tu tem toda uma estratégia que ela parece ser modificada. Um time mais posicional, que busca os espaços, e um time que quer agredir e que quer fomentar e criar. Nessas relações, ela teve no primeiro tempo uma vantagem considerável, não traduziu no gol, teve o gol atrás e teve um segundo tempo aí mais complicado nessa busca de alternativas ofensivas, mas que não se traduziram em gol. Oi? Boa noite, Tite, à sua frente. Foi bastante enfático ontem para separar preparação de competição oficial. Com essa sequência de resultados, para fechar o ano agora, terça-feira, isso muda de alguma forma para tentar ter um resultado melhor ou mantém a sua programação que você tinha na cabeça de dar oportunidade e observar, você vai manter contra a Coreia do Sul, por favor? A necessidade do resultado, sim. E ela tem alguns momentos que eles são, e esse é um momento dele que precisa do resultado, sim. A forma com que nós vamos buscar, mas é uma forma com discernimento, criteriosa. Não vai ser de qualquer forma, mas a necessidade do resultado, ela se dá, sim. Mais ainda em função da sequência, sim. Mesmo sendo um momento de preparação. Professor Tite, tem dois aspectos da eficiência e da eficácia. Seu time aparentemente foi eficiente, mas não foi eficaz. Seu time voltou a repetir aquilo que nós falamos lá atrás, pelo menos na nossa observação. Nós temos uma carência de conclusão de chute. Nós temos um belo domínio, uma bela entrada, pouca transição às vezes, mas boa conclusão não acontece. O arremate final não vem. Então, entre eficiência e eficácia, nós somos um pouquinho eficientes e nada eficazes? Traduzir em gol as oportunidades, ela é fundamental. E eu não estou falando especificamente, estou falando também do pênalti, né? Ele traz um componente emocional nesses jogos grandes e importantes. Nós mantivemos no primeiro tempo esse volume, essa busca. Depois buscou as alternativas, não teve a felicidade das criações. Mas uma coisa tem que entender, que quando esses jogos eles são iguais, tu faz o gol, o adversário começa a errar mais, tu dá mais a bola, tu te mantém mais preservado defensivamente e ocupando os espaços que o adversário, por querer criar, vai te dar. É inevitável acontecer. Os grandes jogos acontecem dessa forma. Foi o que aconteceu. Oi, Tite. Boa noite. Voltar um pouquinho na pergunta do Edgar. Quando você diz, claro, reconhece que é importante ter o resultado contra a Coreia do Sul, e nada mais natural do que reconhecer isso, isso significa que você tem no teu planejamento, na tua mente, alterar bastante o time, alterar razoavelmente o time, tentar voltar com essa formação sem grandes alterações, enfim, o que passa na tua cabeça para tentar justamente o resultado? O que significa exatamente isso? Eu vou refletir em cima de posicionamentos e em cima de desempenhos individuais. Por exemplo, hoje o jogo se caracteriza por bastante jogo de contato físico também. E nós vimos quase que, se não duelos individuais. Eu estava falando com o Scaloni agora, ele falou assim, nós sofremos muito no primeiro tempo, estava com o César, ele disse, porque a gente não conseguia pressionar e não conseguia retirar a bola de vocês. Mas nós não conseguimos traduzir isso em gol. E aí, a partir do momento que ele tem e reorganiza defensivamente e traz e puxa contra-ataque, nos dificultou também essa situação. Então, aqueles movimentos ou aqueles atletas que entraram bem, dando uma condição técnica boa, nós vamos procurar, de alguma forma, ajustar. Não vou falar o nome agora porque não vou me amarrar. Mas, por exemplo, Fabinho entrou bem. Lodge entrou bem. Ele te dá. Então, tu começa a ter versatilidade. Não estou dizendo que eles vão jogar. Só estou dizendo que a gente observa. Quando traz, e eu falei de contato físico, quando nós trouxemos dois meio-campistas consolidados e deixando o Firmino para chegar na frente, ele trouxe um up
Então, a gente está descobrindo ainda, vamos ver se eu tenho a capacidade, o discernimento de fazer, ver com esses jogos, aquilo que possa a equipe se montar, se articular, para projetar o próximo jogo com desempenho, efetividade e resultado. Tite, a questão de fazer o gol, hoje talvez não dê para se cobrar o aproveitamento, porque o Brasil teve poucas chances, a rigor teve o pênalti, depois uma outra bola chutada. Essa preocupação, ela acaba crescendo, e até que ponto o teu time, em função de tudo que vem acontecendo pós-Copa América, a falta de resultados principalmente, mas também uma falta de desempenho, ele já não está instável psicologicamente, e quando erra um pênalti ou leva um gol, ele se abateu de uma maneira fatal. O Brasil não teve chance, não teve, pelo menos é o que a gente vê. Até que ponto está ficando complexa a situação para reinventar esse time com aspectos psicológicos, técnicos e até táticos? Primeiro, é saber que essa pressão ela é inevitável. E quando ela é a grandeza do cargo, ela é a grandeza do atleta da seleção brasileira, é inevitável. Saber desempenhar em cima dessas pressões. É o primeiro passo do técnico e dos atletas da mesma forma. O primeiro tempo todo, eu vi um primeiro tempo bom. Um primeiro tempo bom com domínio, mesmo não tendo as reais oportunidades maiores. Segundo tempo, não. Aí tentei diversas formas, botei pivô, um duplo pivô, trouxe um aberto do lado esquerdo, trouxe o Couto por dentro com um meio-campista só. A gente procurou alternativas para isso, mas não teve, concordo. E quando a gente não vem com o resultado, é um conjunto de fatores, inclusive emocional, sim, a necessidade do resultado, mesmo sendo jogos preparatórios, sim, porque a grandeza da camiseta, a grandeza do clássico, ela te exige isso, ela te traz isso. Né? Então, nós temos esses componentes, eles pesam todos. Tite, boa noite. Eu gostaria que você explicasse as duas principais mudanças logo de saída, né? A entrada do Militão, principalmente do Paquetá, e como você avaliou a atuação dos dois, principalmente do Paquetá nesse primeiro tempo. Militão, normal, jogador de velocidade, de imposição, que está num crescente, já tem uma sequência de convocações e está amadurecendo cada vez mais. Tem que ter calma em relação ao Paquetá, porque é um jogo difícil, ele ter também um jogo de contato, e talvez os dois primeiros movimentos dele de erro de passe tenham retirado dele a confiança um pouco maior. Então, individualmente, aí o que eu procurei? Procurei trazer ele para o lado, porque ele faz também externo, para deixar o Gabriel como jogador agudo e trazer o Firmino um pouco mais para trás, porque era um jogo também de contato, de imposição. Então, pequenos ajustes e movimentos que pudessem dar à equipe uma situação melhor. Mas com calma, que o Paquetá é um grande jogador e vai ter a condição de produzir tal qual está evoluindo no Milan. Oi, Tite, boa noite. Você falou sobre a parte da fisicalidade, né? E no jogo de hoje, e nos últimos jogos também, a gente está vendo que o Brasil tem talvez um problema na transição do meio de campo, né? E era o que melhor tinha no seu time, naquele começo seu, aquele arrancada maravilhosa que você teve com a seleção brasileira, com aquele tridente no meio de campo do Renato, Paulinho e o Casimiro, né? Você falou da entrada do Fabinho. Era uma discussão que se tinha antes do Fabinho chegar na seleção, pelo momento que ele tem no Liverpool. Sim. Se dava para jogar o Fabinho junto com o Casimiro, né? E hoje ele jogou, e você falou, elogiou. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse meio-campo da seleção brasileira, que parece que, ultimamente, você ainda está buscando essa fórmula, né, para tentar, não sei, de repente, reencontrar aquela intensidade, porque era a marca registrada daquele teu time no começo, né? Aqueles 3 cães de guarda, mas que, ao mesmo tempo, sabiam criar, sabiam roubar, né, a transição rápida, um time agressivo, um time vertical, e que esse time ainda não conseguiu se encontrar aquele primeiro momento que você teve. E também, se pudesse, no final, fala também um pouco sobre a estreia curtinha, né, do Rodrigo no segundo tempo. Vamos colocar. Aquela equipe, ela é uma equipe que tinha, nos seus momentos, ela teve. Depois teve na Copa América também. Aí dois externos de velocidade para composição com dois centrais que vinham buscar e fazer uma composição de 4 homens no meio campo, que também não deu condição da gente dar sequência nela. O que o Fabinho pode dar em relação a Casimiro? 2 posicionais e deixar um livre na frente deles. Você fez a pergunta tática, eu vou te responder em termos táticos. Posiciona, divide as 2 posições centrais e deixa um jogador mais criativo na frente deles. E não faz tridente, não faz 1-2, faz 2-1.
pra gente, com esse jogador com uma liberdade. Daqui a pouco essa passa a ser uma alternativa nossa nesse reinventar. Nisso pode dar ao Couto de trazer, ele jogou o último jogo, também entrou no jogo como externo e vindo para dentro, no Bayern da mesma forma, que foi o melhor momento dele dentro da seleção que teve. Então, a gente começa a procurar e daqui a pouco fazer, equacionar essas situações, mas que ela do meio campo, de trazer o Firmino, sim, para fazer essa composição, mas ter jogadores agudos do lado. Que pena que nós não tivemos não sei lamentar, mas fazer o adversário sair. Se o adversário sai, e aí, Paz, tu sai com o resultado, eu não gosto de falar na condicional, mas ela também se inverte. Um tem que dar espaço para o outro. E aí a articulação fica mais e a velocidade para ocupar as costas do adversário ela sai mais. Mas jogos grandes tem que saber também jogar em cima de um posicionamento do adversário saindo na frente, o que nós não tivemos. Do Rodrigo. Também nesse eu trouxe do lado esquerdo para fazer o quê? Ele vem para dentro e quando já na entrada do Lodge, o que faz? O movimento tático. Vem para dentro e dá ao Lodge a amplitude lá, como um agudo, como um agressivo, como um ponta, como se fosse aberto, um lateral ponta aberto na construção e vindo para dentro. Depois ele fica um pouco aberto demais, mas como ele está com a naturalidade do movimento para o lado direito, eu digo, trouxe do lado direito. O lado direito foi melhor. Aí deu o corredor com o Couto daquele lado, o Couto vinha para articular e dava o Lodge. Tanto é que a nossa jogada, mesmo de contato que teve, a mais importante foi com o Lodge de cruzamento, meio que no final do jogo. Então, tu vai procurando também os atletas, e um atleta extremamente jovem que vai ter uma história toda muito linda dentro da seleção, com certeza. Titi, sem justificar o resultado que já acabou, já perdeu, você acha que o Messi apitou o jogo? Ele era maior que o juiz? Não. Eu só reclamei que ele era para tomar um cartão e ele mandou calar a boca e eu disse que era para ele calar a boca. E depois terminou a hora do jogo e pronto, deixou o árbitro. Sabe por que eu não quero responder isso daí? Porque eu não quero colocar situações, eles tiveram efetividade, fez o pênalti, deu em volta, mas se tu não botar árbitro grande para você daí, eles te engolem. Eles te engolem. Já um que joga muito. Aí ele falou para mim baixar, eu digo, não baixa tu. Mas ele é do jogo, é na hora do calor da partida, a gente sabe que tem essas situações. E ele é extraordinário. Aí marcava baixo a equipe da Argentina e daqui a pouco tu procura o Messi. Mas era para cartão aquela ali, inquestionável. Esse lance era para cartão inquestionável. Eu reclamei e tinha razão em reclamar. Eu tinha razão em reclamar que ele não deu cartão. Por que ele não deu? Bom, aí ele pode responder. Mas era para cartão. Tite, não sei se você teve a oportunidade de ver o lance depois, mas você achou pênalti do Alexandro em cima do Messi? E se o Alexandre conversou com você sobre aquele lance? Não, agora o vestiário fica bastante quente, sabe? Tu fica com a atmosfera da derrota, ali ferve até tu baixar a poeira, quase que não conversa com essas situações, eu deixo os atletas mais a par para amanhã ter a condição de direcionar. Dou a impressão onde eu estou. Desacelera um pouquinho, não vi de uma forma nítida, quero ver. Sei que houveram comentários de que foi pênalti. Para mim, não foi pênalti. Houve um contato e não foi pênalti. Vou dizer, sem justificar, mereceu, venceu o Superclássico Argentina, mérito à Argentina. Se é um árbitro inglês, ele faz assim. Minha opinião, bem clara. Outra pergunta. Paquetá e Coutinho juntos no meio-campo é algo inimaginável na tua cabeça? Esse tripé, o Paquetá é um jogador de meia ofensivo, que ele tem mais essa participação. E não vamos fazer dele também o fato de até ele ter sido substituído no intervalo, a gente tem que ter o cuidado de dizer assim, poxa, foi... Não.
calma para ter esse desempenho, esse amadurecimento do atleta que tem virtudes, que tem qualidades técnicas importantes. Volto a dizer, erra os 2 primeiros momentos, tu te tira a confiança do jogo. E aí não foi seu padrão normal, ele tem mais para dar e vai jogar mais. O Couto é um meia atacante também. Aí tu joga com 2 meias atacantes, com um só, num setor importante. Esse ajuste a gente precisa procurar, mas esse é mais difícil. Ele pode ser circunstancialmente, mas não rotineiramente. السلام عليكم. مازن عسرة صحيفة الرياضية. أول شيء أنا سعيد بالأداء اللي جالس يقدمه مدرب تيتي مع البرازيل في السنتين الأخيرة. Sorry. مازن عسرة صحيفة الرياضية. أول شيء أنا سعيد بالأداء اللي قدمه البرازيل مع تيتي خلال السنتين الأخيرة من 2016 لليوم. خسارة اليوم أنا أعتقد أنها يمكن من 3 إلى 4 خسائر تحققت في البرازيل. خلال ال4 خسائر أنت كمدرب إيش تشوف أهم الفوائد اللي تحققت من الخسائر؟ يعني أكيد أنه دائما مباراة ودية تطلع لك فوائد مهمة. اليوم من خلال مباراة الأرجنتين واللي أنت ذكرت أنه إحنا ما كنا نستحق الخسارة، لكن في وجهة نظرك غير التحكيم إيش الفوائد اللي أنت خرجت فيها من مباراة اليوم؟ O aspecto merecer que tu disseste que o Brasil não merecia perder hoje, quando, de volta a dizer, em jogos grandes, quando tu é efetivo e tu faz o gol, ele te dá uma vantagem considerável. Ele gera uma vantagem considerável. E o fato de nós não termos resultados, ele gera uma pressão para o técnico, para os atletas muito grande, pela grandeza da posição, pela grandeza da seleção brasileira. Mas nós temos que ter o discernimento de saber trabalhar e projetar o último jogo para ter resultado e para ter desempenho. Os desempenhos têm sido irregulares dentro do próprio jogo. Primeiro e segundo tempo eles têm feito assim. A gente procurar ter um desempenho melhor, mais equilibrado e traduzir isso em resultado, porque a necessidade, porque a pressão ela acaba vindo e ela é inevitável. مستر تيتي أحد الصحفيين البرازيليين تحدث عن بعض الفرص عدم إمكانية تسجيل لاعبين. هل يفتقد منتخب البرازيل لنجم أسطوري يعطيه تعقد الأمور يفتح مساحات ويسجل هو بنفسه؟ Sim. O último terço do campo, como a equipe adversária, e a pergunta é tática, ela se posicionava, a partir do momento que ela faz o gol, ela se posiciona um pouco mais atrás. No que ela se posiciona um pouco mais atrás, os espaços para uma bola de profundidade eles são retirados. Tu marca mais de frente e procura contra-ataque. Nós, mesmo com o volume ele só é importante de posse de bola se tu traduzir em finalizações. Senão ele é fútil. E a Argentina, mais porque nós não conseguimos, e por um bom posicionamento dela, ela retirou essa possibilidade. Finalizações de média distância não abriram para que nós tivéssemos essa possibilidade. Então, houve os cruzamentos de área, quando eu coloquei Wesley, é para ter também uma bola de fundo que pudesse proporcionar um jogador de imposição física juntamente com o Richarlison, para que tivesse essa... Mas mesmo assim nós não criamos, por esse bom posicionamento e por erros nossos também, porque a equipe adversária ela se posiciona mais atrás, ela dá espaços de articulação médios e atrasados, mas nas costas da sua linha defensiva ela não dá. E esse é um fator considerável. A última, por favor. Mr. Titi, first of all, hard luck for the game. طبعا my name is Abdul Majid. I'm from Alif Alif Radio Station. Let's say it in Arabic. Mr. بعد اعتزال رونالدو من تلك اللحظة إلى الآن منتخب البرازيل يفتقد إلى مهاجم بحجم رونالدو بحجم روماريو. هل تتفق معي بهذا الشيء؟ لأنه اليوم شفنا منتخب البرازيل عاجز عن تسجيل أهداف، ما في مهاجم قادر أنه يسجل من أنصاف الحلول.
Falar de Ronaldo e Romário, hoje nós estamos falando de jogadores de uma excelência, de uma qualidade técnica extraordinária, fora dos padrões normais. Jogadores encontrar adjetivo para eles é pouco. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ronaldo, mesmo no final de carreira, a capacidade dele de finalização ela é impressionante. E até para exemplificar, quando nós estávamos, eu dizia assim, que tinha que entrar 3 bolas no Ronaldo, porque eu sabia que uma das 3 ela ia traduzir em gol. Mas é oportunismo, assim, de minha parte, colocar dessa. É uma outra geração, é um outro momento. O Gabriel foi muito bem por dentro. Firmino tem grande campanha no Liverpool. Ajustar esse mecanismo todo para potencializar os atletas, esse reinventar da equipe, ele é meu desafio também, para que os atletas possam produzir. Não só como 9, não é o 9 que faz gol, é uma equipe que faz gol. É uma equipe que ela é sólida.